bolsista e participante do Clube do Livro durante o período de setembro de 2022 até março de 2023, que foi quando eu me formei. Eu participo do Clube do Livro desde o princípio. Desde quando teve o Frankenstein, foi mais ou menos em abril, né? Eu entrei semana passada. Bom, eu entrei no clube iniciando 2024. Eu participo desde março. No início de 2024. Em agosto de 2024. No primeiro semestre de 2024. Desde 2021. Desde o primeiro semestre de 2024. Esse projeto do Clube do Livro surgiu em 2022 a partir de uma demanda dos próprios alunos, né? Então, um grupo de alunos do Grêmio, na época, entrou em contato comigo, com a professora Mariane, e começamos juntos ali a planejar, né, a organização desse projeto. Nesse ano, especificamente, a gente tem tido uma presença maior de alunos de primeiro semestre, de primeiro ano, então estamos bem felizes com essa participação dos alunos. De modo geral, eles sempre comentam do Clube do Livro com bastante carinho, como um local no qual eles conseguem desenvolver habilidades, tanto de comunicação quanto de leitura, mas também encontrarem, né, amizades, novos laços, fazer essas conexões com outros leitores. Esperamos, né, que esse grupo permaneça participando do clube, o que vai possibilitar aí um crescimento, né, nesse repertório literário aí, de cada um deles. Eu entrei no Clube do Livro porque eu sempre achei interessante, né, essas propostas de leitura, mas eu era uma pessoa que ultimamente estava lendo menos do que eu gostaria. Eu sou um leitor de muitos poucos livros por ano, eu leio, sei lá, 3, 4 livros por ano, e eu achei que seria um estímulo interessante para me ler mais, né, que é uma coisa que eu já tinha uma meta para mim. Eu tinha muito livro acumulado que eu queria ler, e um dos que eu comprei foi Frankenstein, e aí eu fiquei, uma oportunidade de ler e discutir sobre. Eu já tinha anteriormente assinado um clube de assinatura de livros e eu sempre gostava da questão da surpresa e ser apresentado a autores que eu não teria, por iniciativa própria, buscado. Eu costumava ler sempre o mesmo tipo de obra, dos mesmos tipos de autores, que eram aqueles autores que eu já conhecia e que eu gostava, e me desafiava muito pouco. E aí, principalmente pelo fato de que as gurias promovem muito a leitura de literatura brasileira, que era basicamente uma literatura que eu não estava lendo, que era uma lacuna muito grande assim nas minhas leituras. Então achei que seria uma oportunidade muito interessante e realmente foi. Para mim, o Clube do Livro veio como uma oportunidade de aproveitar o que o IFSU tinha a oferecer além das aulas, além do ensino técnico. Para desenvolver o hábito de leitura, para expandir meu conhecimento, meu repertório. A gente, como leitor, a gente sabe que é muito difícil encontrar alguém ou pessoas para disseminar o nosso conhecimento sobre literatura, o que a gente lê, porque raramente a gente vai encontrar alguém com os mesmos gostos. É meio um pouco triste tu gostar de livro e não ter ninguém para compartilhar de algo que tu goste. Por isso que me encontrei no Clube do Livro, que eu consigo conversar sobre os livros que estamos lendo, sobre autores, sobre diversos assuntos relacionados aos livros. Participar do Clube do Livro foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu já tive, porque ele não apenas ampliou os temas e gêneros literários que explorei, mas também me proporcionou algo ainda mais valioso, que foi ter a oportunidade de trocar ideias e percepções das obras lidas com outras pessoas apaixonadas por leitura. Diferentemente da sala de aula, que é um espaço mais controlado, mais formal, em que as leituras já são estabelecidas no plano de ensino no começo do ano, o Clube do Livro é um espaço mais livre, em que os alunos podem votar e sugerir leituras, em que eles ficam mais à vontade para compartilhar também as suas opiniões pessoais, seus interesses, seus gostos, gostaram ou não gostaram, sem aquele roteiro mais rígido, né, que uma disciplina tem, sem avaliação. Então eu acredito que o Clube do Livro ele é um espaço muito importante, tanto para a formação de novos leitores, né, como para o encontro daqueles alunos que já são leitores, que já gostam de literatura, mas que se sentem sem um espaço ali para fazer da leitura um hábito menos solitário e mais coletivo, né? Eu estou atualmente na 8ª obra lida desde que eu entrei no clube. Das 20 obras que nós lemos que foram propostas no Clube do Livro até agora, eu li 17. De quatro obras. 7 livros esse ano, mais a leitura do mês. 19 e 20. Eu li 8 livros. Foram 7 obras que eu li. Eu li 6 obras, incluindo a desse mês. 2, 3. Eu tentei ler 3. A minha preferida foi Maus, provavelmente, ou Venha Ver o Pôr do Sol e outros contos.
Com certeza foi Laços de Família, da Clarice Lispector, porque o modo que ela escreve descreve suas personagens, os sentimentos pro qual elas passam. Só uma pessoa com uma sensibilidade exercitada e praticada consegue. E eu acho que isso é uma coisa que a nossa sociedade precisa muito hoje em dia, porque a gente vive num mundo muito agitado e não para ver as pequenas coisas, e eu acho que o modo que a Clarice escreve é justamente olhando para as minúcias, para as coisas tênues do dia a dia. Foi Maus, porque é uma obra muito pessoal, ela é muito sensível. Eu gostei muito dos desenhos também, a arte do livro é maravilhosa. Foi Venha Ver o Pôr do Sol, porque eu já tinha lido contos, só que não era algo que me cativasse tanto. Minha favorita foi o Frankenstein. Eu tinha lido uma versão adaptada do Frankenstein e eu achei a história muito interessante. Tinha muita curiosidade para saber como é que era a obra original. Dom Casmurro, porque eu já tinha feito uma leitura dele em 2020 e reli ele novamente em 2024, com outra visão, com outro aspecto. O Dom Casmurro. Carrie, eu comecei a ler ele no início do ano e foi uma oportunidade de reler as partes que eu marquei do livro, foi muito interessante. Foi o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Eu já tinha assistido o filme há muitos anos antes, então li o livro, muito interessante porque eu achei o livro muito impactante. Ele provoca muitas reflexões, então é uma obra que mexeu bastante comigo. Me apaixonei por diversos autores, mas especialmente pelo José Saramago, que foi um autor que abriu a minha mente para novas formas de pensar e sentir através das palavras. Eu acho que a literatura é uma ferramenta muito importante, né, para a comunicação, e também porque com ela tu adquire cultura e tu consegue se comunicar melhor com as pessoas e inclusive adquirir vocabulário, que é algo também muito importante. Bom, a literatura é extremamente importante porque é uma das formas que temos de conhecer culturas diferentes. É muito importante que as pessoas sejam cada vez mais incentivadas e influenciadas a terem contato maior com a literatura, porque isso dá a chance a elas de expandirem cada vez mais o seu vocabulário e a sua criatividade, imaginação. Eu leio desde pequena e eu acho que é um meio muito importante para a alfabetização e eu acho que ajuda muito. Puxa, eu acho que a literatura, ela ajuda a formar o pensamento das pessoas, ela ajuda a agregar cultura pra gente, ela é excelente pra gente ganhar vocabulário, ter uma melhor compreensão do mundo, escrever melhor também. A leitura conta diversas histórias de diversas culturas. É uma das melhores fontes de conhecimento. A literatura abre portas para imaginação, para discussões, para movimentos sociais. Eu acho que a literatura é muito importante, né? Porque ela serve como uma ferramenta para que a gente possa, né, ampliar o nosso conhecimento e todo o nosso repertório, tanto cultural quanto social, né, que a gente tem acerca tanto de questões históricas e principalmente no contexto do Clube do Livro, que ele nos mostra, né, diferentes aspectos e diferentes gêneros que muitas vezes eu não procuraria por conta própria. Considero o Clube do Livro um espaço extremamente enriquecedor, principalmente, talvez, por ser um espaço em que os alunos e demais participantes façam leituras que normalmente não fariam. Para mim, a importância da literatura é adquirir um repertório cultural, ter o conhecimento dessas obras assim mais famosas, como que todo mundo conhece, como por exemplo Dom Casmurro, e melhorar as habilidades de leitura também. Bom, o Clube do Livro ele ajuda a atingir esse objetivo, né? Eu conheço outras obras que eu não conhecia antes e nem mesmo ia ler se não tivesse o Clube do Livro. O Clube do Livro impacta a minha vida muito positivamente. A curadoria das gurias é algo que realmente faz muita diferença, porque elas propõem muitos temas diferentes, muitos autores que eu não conhecia. Elas salientam muito a questão da literatura brasileira contemporânea, que era algo que eu não buscava e que fez muita diferença. Então eu conheci autores que eu não estavam no meu radar, então isso foi bem importante para mim. Outra coisa que eu também acho importante é a questão de compartilhar a experiência da leitura. A gente lê e a gente reflete, faz as nossas próprias reflexões, né, sobre a obra, mas quando a gente ouve outros pontos de vista sobre a mesma obra, faz com que a experiência da leitura seja ampliada. Então eu acho isso muito interessante. Além de estipular prazos, né? Que para mim, que sou uma pessoa bastante desorganizada com as minhas leituras, é bastante interessante porque aí eu tenho aquele prazo para
vencer aquele livro, digamos assim, para poder ir às reuniões e compartilhar a experiência de leitura com os alunos. Bom, quando eu entrei no Clube do Livro, eu não tinha intenções, né, tão abrangentes, mas conforme eu fui, né, ganhando mais admiração pelo clube, pelas propostas, eu acabei recebendo a oportunidade de dar bolsa, juntamente da minha colega de trabalho, Helena. E hoje em dia eu vejo que o Clube do Livro ele impactou positivamente na minha vida, principalmente por ser uma aluna, né, do primeiro ano no IFSU. Eu acho que foi uma das minhas iniciativas que mais me agregaram conhecimento desde que eu entrei no IFSU. Considerando, inclusive, os resultados de uma pesquisa recente relacionada aos hábitos de leitura dos brasileiros, que indica que há mais brasileiros que não estão lendo do que brasileiros leitores, né? Então, pensando nesse cenário, eu considero fundamental que a instituição ofereça, né, para os alunos e servidores um espaço tão rico e diverso que é o Clube do Livro, né? Eu acredito que vai me ajudar em diversas áreas, tanto para a comunicação e para desenvolver melhor a minha leitura, aprendizagem. O Clube do Livro teve um grande impacto na minha vida. Eu entrei no Clube do Livro ao mesmo tempo que eu entrei no IFSU, e assim que eu comecei a participar do Clube do Livro, eu realmente me interessei muito e me conectei muito com as pessoas. Além de tudo isso, o Clube do Livro também é um espaço muito especial para expressar as ideias e socializar elas. O Clube do Livro é um espaço pelo qual eu já desenvolvi muito carinho nesse pouco tempo que eu passei, e eu espero passar muito mais tempo no Clube do Livro até eu me formar no curso. Me fez ler livros que eu não estava mexendo neles. Fez descobrir obras também, porque eu li aquele da Todos Nós Adoramos Cowboys. Eu adorei aquele livro, eu achava que eu não ia gostar, eu adorei aquele livro. O impacto que o Clube do Livro causou foi bem significativo, porque o clube foi o que me proporcionou pela primeira vez a participar de eventos acadêmicos no INSIF. A gente foi premiado, inclusive, com o primeiro lugar na área de Linguística, Letra e Artes. E foi muito importante porque eu desejo seguir carreira acadêmica e foi uma experiência que, hoje em dia, na faculdade de licenciatura em Artes Visuais, me ajudou muito, e a experiência foi muito boa, foi de muitas trocas e aprendizados, tanto nas discussões dos livros, nas leituras ou nas reuniões com as coordenadoras. Eu consegui, né, o objetivo de me tornar um leitor mais assíduo. Eu realmente li mais, eu criei um hábito melhor de leitura e enriqueceu bastante com as leituras que foram propostas. Tem muitos livros bons que a gente leu. Eu gosto muito do Clube do Livro, né? Como eu já falei, eu participei dele porque eu já gostava muito de ler. E eu acho ele muito importante, pelo menos pra mim, porque eu sempre li 2 gêneros muito específicos. E quando eu entrei no clube, eu comecei a ler coisas que eu nunca tinha lido antes. O Clube do Livro é um projeto pelo qual, né, nós, a professora Mariane e eu, temos muito carinho, né, e esperamos que cada vez mais seja consolidado e que venham muitos anos ainda de livre pela frente. Então, se você tiver a chance de participar de um Clube do Livro, não hesite, porque ele pode transformar a tua relação com a leitura e com o mundo.